Graça e paz, amém? Está feliz com Jesus aí? Abra sua Bíblia comigo. Profeta Jeremias, capítulo de número 9. Jeremias, capítulo de número 9, versículo 23. Glórias a Deus. Aleluia. Na medida que você encontrar, diga glória a Jesus. Amém? Se tiver alguém aí pertinho de você sem uma Bíblia, você oferece carona para o irmão em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amém. Jeremias 9, 23. Capítulo 9, versículo 23 e 24. Diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha que tesouro revelado para nós aqui nessa noite. Eu vou repetir. O Senhor está falando através da boca do profeta. No 23 ele diz o seguinte: não se glorie nas coisas que nós costumamos nos gloriar. Nossa natureza caída funciona aqui. Riqueza, honra, poder. Ele está dizendo, não se glorie nessas coisas. Mas se você for se gloriar, glorie-se nisto. No quê? Em me conhecer, diz o Senhor. Em me entender. Em saber que eu sou o Senhor. Que faço? Olha a obra. Que faço beneficência, juízo e justiça. Conhecer e entender o que faço, dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Pode sentar. Fica à vontade. Aleluia. Aperta o cinto. Havendo turbulência, máscaras de despressurização cairão. Deus vai pegar a gente aqui. Amados, a nossa visão de evangelho foi distorcida. Nossa visão de cristianismo foi distorcida. A gente aprendeu que Jesus, o Deus, existe para satisfazer as nossas vontades. E por muitos anos nós nos reunimos com esse princípio. Eu vou lá para Deus me abençoar. Vou fazer uma campanha para Deus me abençoar. Eu vou na igreja para Deus me abençoar. Eu preciso lá para receber alguma coisa que é o meu projeto, é o meu sonho, são os meus ideais, é tudo que eu coloquei e arquitetei no meu coração e Deus vai me dar. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira, isso é falso. Não é o verdadeiro evangelho. A obra redentora de Jesus naquela cruz foi para reconciliar o homem novamente em Deus. Eu preguei aqui para vocês esses dias. Falei sobre o pertencimento. O homem voltar a pertencer a Deus. A cruz me traz de volta a um sentimento, a um corpo, onde ele é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Então não tem a ver com a individualidade, tem a ver com o coletivo dentro desse corpo.
aonde eu preciso encontrar sentido dentro do propósito original de Deus para a minha vida. E mais uma vez a Bíblia está sendo categórica aqui na profecia, na palavra profética através do profeta Jeremias. Glorie-se nisto. No quê? Me conhecer, me entender. Que eu sou o Senhor e que faço isso. Beneficência, juízo e justiça. Sabe qual é o nosso problema? Que nós conhecemos Jesus, mas nós não entendemos sobre Jesus. E quando nós apenas conhecemos Jesus, nós só enxergamos o Jesus que é sacerdote. O sacerdote é aquele que cura, é aquele que toca com óleo na nossa ferida. O sacerdote é aquele que abençoa. Mas nós precisamos entender que Jesus, além de sacerdote, ele também é rei. E rei exerce governo. Rei, ele dá a ordenança. Ele estabelece a rota. Sabe, olha o exemplo de Judas. Por que Judas traiu Jesus? Será se Judas era um mau caráter mesmo, desde o início? Será se não existia nenhum pingo de intenção boa em Judas? Eu vou dizer uma coisa para você, cara. Judas era um cara como eu e você. Ele tinha natureza caída como nós. Ele era tentado como nós. Ele era fraco, cheio de fraquezas como nós. Mas por que Judas vendeu Jesus? Porque Judas conheceu o Senhor. Mas ele não entendeu, ele não compreendeu a vinda do Senhor. A mesma coisa aconteceu com Simão, o mágico. Simão, o mágico, se converteu ao cristianismo. Ele abandonou a prática das magias. E ele passou a andar junto com a igreja. Mas Simão, o mágico, conheceu o Senhor, mas ele não compreendeu o dom do Espírito. E porque ele não compreendeu o dom do Espírito, ele quis pagar, ele ofereceu dinheiro para ter o dom do Espírito. Isso é falta de conhecimento, falta de compreensão do plano real do Senhor. Por isso, Mike Murdock diz que compreender é a diferença entre o caos e a vitória. Enquanto não houver compreensão, enquanto não houver raciocínio lógico sobre a realidade das coisas, nós vamos plantando as nossas heresias. Por que você acha que a igreja evangélica está cheia de heresia? Por que é tão difícil lidar com isso? Porque infelizmente queremos Jesus no campo só do conhecer e não do campo do entender. Eu preciso entender, prosseguir em conhecer e entender o Senhor. Crescer na graça e crescer no conhecimento do Senhor. Só que esse conhecimento aqui precisa ser com entendimento. Por isso Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação do entendimento, pela renovação da mente, para que você possa compreender a vontade do Senhor, a vontade boa, perfeita e agradável. Irmão, quando você compreende os propósitos de Deus, você experimenta uma desvalorização de todas as coisas que antes tinha valor para você e que aparentemente dava segurança para você. Sabe o que acontece? As coisas passageiras dão lugar às coisas eternas. Aí você não valoriza mais coisas. Você deixa de ser avarento. Você deixa de ser mesquinho. Você deixa de ter ciúmes de coisas. E você se torna mais celestial, porque você começa a entender os valores do céu. Você percebe que o ouro e a prata, por aqui, a ferrugem consome, o ladrão vem e rouba. Mas o tesouro do céu é incorruptível. E as coisas celestiais vão tomando forma na sua vida, e você começa a priorizar e dar valor para aquilo que de fato tem valor. Você vai se tornando mais celestial, mais espiritual e mais consistente na fé.
Você já se perguntou por que muitas pessoas se desviaram? Desistiram do Evangelho? Desistiram do caminho do Senhor? Muita gente se frustrou com a igreja, se frustrou com a vida e falou, eu não sei mais o que eu quero, não creio mais em tudo. Segundo as pesquisas, para cada um que se converte, é um que se desvia. Ao mesmo tempo que tem uma pessoa entrando para a fé, tem uma saindo, dizendo, estou largando, não quero mais saber. Por quê? Irmãos, a sua perseverança, escute, ela não é fruto do seu esforço, ela também não é fruto da sua capacidade, que você pode falar assim, não pastor, eu aguento o tranco, eu jamais deixarei de seguir o Senhor. Por quê? Porque eu sou um cara esforçado, porque eu sou um cara que tem capacidade, jamais eu vou abandonar o caminho da fé. Tipo o Pedro, que bateu no peito e disse, Jesus, jamais eu te abandonarei. Irmão, Pedro conhecia Jesus ali, mas ele ainda não tinha entendimento da vida de Jesus. Sabe o que me faz ser perseverante? É o quanto eu entendo da vontade de Deus. Convicção. Convicção me torna uma pessoa perseverante. Porque convicção me dá certeza. E eu sei onde é que isso vai dar. O cara está morrendo, perseguido, e ele diz assim, glória a Deus, aleluia. Estou feliz e pronto para padecer perseguição por amor do Senhor. Cara, por quê? Porque o meu depósito está nele. Porque eu vou me encontrar com o Senhor. Porque dele receberei a recompensa e a herança. Uau! Uma pessoa me perguntou hoje na internet por que Deus permite que tantas pessoas morressem com essa pandemia, tantas mortes. De certo, são pessoas que ficam ali habitoladas, no noticiário. Chega a dar desespero na gente. E ela me fez essa pergunta, por que Deus permite que as pessoas morram nessa doença? E eu respondi da seguinte forma, irmãos, o ser humano já está morto. O pecado gerou morte. A gente não percebeu ainda que está morrendo. O envelhecimento é a prova de que você está morrendo. Já fomos sentenciados à morte. O pecado faz separação do homem do Criador. Qual que é o salário do pecado? A morte. O ser humano está morrendo. Como assim que Deus permite? O homem se matou quando ele escolheu o pecado, quando ele rejeitou a graça de Deus. E olha que Deus, antes de trazer punição para Adão, Deus bateu um papo com Adão. E aí, Adão, o que aconteceu? Conta para mim, Adão, por que você está nu? E Adão escondido, com vergonha, porque o pecado faz isso. Ele faz você enxergar a sua nudez. Ele faz você ter malícia. E agora Adão era um homem malicioso, por isso estava escondido de Deus. E Deus faz perguntas, o que está acontecendo, Adão? Conta para mim. Ah, Senhor, tipo assim, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Deus deu uma chance para ele se explicar, mas ele apontou o dedo para o outro. Olha a dureza do coração, irmãos. Lembra de Caim e Abel, que ambos ofereceram uma oferta ao Senhor, e a Bíblia diz que Caim ficou irado fortemente, e mudou-se o seu semblante, e Deus disse assim, ora, se você se arrependesse, se humilhasse, porventura não te daria outra chance de oferecer uma oferta? De fazer diferente? Mas a Bíblia diz que ele preferiu o orgulho. Irmãos, o homem, ele cavou a própria cova. O homem decidiu pela sua morte. Tudo que está acontecendo hoje, irmão, diante de Deus, você morrer agora, ou você morrer daqui 40, 50 anos, para Deus não muda nada. Porque a sentença da morte já foi dada.
E o nosso tempo, ele é muito insignificante perto do Kairos, do tempo de Deus. Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado em salvar você. Por isso que a obra redentora da cruz foi para me dar a oportunidade de vida. O que está acontecendo nesses dias são apenas os sinais dos fins do tempo se cumprindo. Mateus 24 diz que nos últimos dias haveria guerras, terremotos em lugares, pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação. Haveriam doenças, as doenças se multiplicariam, pestes. Mas ainda não é o fim. É o princípio das dores de algo que está nascendo. Como uma mulher grávida que está para dar à luz. Ela entra em trabalho de parto e isso é chamado de princípio das dores, porque algo vai nascer. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Esses sinais revelam que algo está para acontecer. E nós vamos ficar aqui questionando, por que Deus permite que as pessoas morram? Por que Deus isso? Porque a nossa visão é terra, nós estamos olhando para a terra, nós estamos presos na terra, nós só conseguimos olhar para as coisas aqui, o meu mundo, o meu projeto, o meu sonho, minha vida, a minha felicidade, e tudo isso está baseado no meu mundinho terrestre. Não temos perspectiva celestial, não temos uma visão, não enxergamos através dos olhos de Deus. Por isso que você veio para a igreja fazer campanha para melhorar de vida. Por isso você acha que Jesus está a seu serviço, para resolver os seus problemas. Por isso que você não consegue adorar Deus, porque ensinaram para você um Deus falso, um Jesus que não existe. Pegaram o padrão do paganismo e colocaram na igreja, e chamaram Jesus. Parece que Jesus é o Hércules. Mesma função. Eu vou dizer para você, amado. Traga a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Se converta ao Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz. Glória a Deus, acho que de novo acabou minha bateria. Olha a palavra de Deus. E digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometessem toda a impureza. Mas vós não aprendessem assim, se é que tendes ouvido, se é que nele foi ensinado. Como esta é a verdade em Jesus, que quando no trato do passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e agora vos renoveis no espírito da vossa mente e entendimento. Qual que é o espírito da mente? É o entendimento. É a forma de pensar, de enxergar com a mente, de compreender o propósito. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia! Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se é que ouvimos o Evangelho de fato, se é que fomos convertidos, porque Paulo está pregando para a igreja aqui, está falando com os irmãos da igreja, está dizendo, olha gente, vocês não podem andar mais como gentios, que são escravos do pecado, que vivem na vaidade da mente. Qual que é a vaidade da mente? A vaidade da mente é você ficar escravo de você mesmo. É você pensar a partir de você. Não é mais o Cristo o cabeça. Você é o cabeça da sua própria vida. Quem pensa é você. E aí, se você pensa separado,
Você anda na vaidade da sua mente. Quando nós voltamos ao propósito, onde Cristo governa, onde Ele é o Rei, onde é o Senhor e legislador da minha vida, você começa a entender o propósito de Deus e começa a ter claridade na visão. Você fala, não, peraí, agora eu estou entendendo o caminho, não vou ficar perdido. Porque é disso que Deus se agrada. Por isso que Paulo diz, até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos à medida do varão perfeito, à estatura do varão que é Cristo. Nós estamos numa corrida, dentro de um processo de maturidade, de crescimento, e esse crescimento tem que acontecer aqui no entendimento, na compreensão, porque quando eu compreendo, quando eu absorvo a verdade de Deus para mim, quando eu absorvo e eu entendo o caminho do Senhor para a minha vida, isso me dá responsabilidades. Eu sei o que eu tenho que fazer. Perguntaram para Jesus, com que autoridade você expulsa demônios? Ele diz assim, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Eu conheço o caminho. Ser uma pessoa resolvida no céu é tudo que precisamos. Dessas coisas me agrada. O quê? Compreender a beneficência, juízo e a justiça. E exatamente nessa ordem eu preciso compreender. Primeiro eu preciso compreender o benefício, para depois compreender o juízo. E só depois eu posso e terei legalidade para exercer justiça. Você não exerce justiça sem compreender primeiro a beneficência e o juízo. Porque a justiça é a prática entendida da beneficência e do juízo. Por isso, primeiro benefício. Algumas traduções não usam a palavra beneficência, usam a palavra misericórdia. E a palavra misericórdia, no grego, se divide em duas palavras, misérios e cárdios. Misério, que vem da palavra miséria, e cárdio, palavra coração, que significa olhar para a miséria com os olhos do coração. Ou seja, ter compaixão da minha miséria. E foi assim que Deus olhou para nós. Por isso que Ele fez beneficência. Ele foi misericordioso conosco. Porque Ele olhou para a nossa miséria. Ele olhou para a nossa miséria com compaixão. Irmão, o benefício é a graça imerecida. A misericórdia de Deus aconteceu na cruz do Calvário. Efésios 2:1 diz, Ele vos vivificou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas e pecados. Em outro tempo, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes e potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que me amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Não é mérito seu, é dom de Deus. A minha salvação é pelo que Jesus fez por mim na cruz. Mas como é que eu entro na salvação? Eu vou precisar valorizar. Eu vou ter que dar valor, receber. Irmão, ninguém desfruta de algo que não recebe. Abaixa um pouquinho o teclado para mim aqui do fone. Ninguém desfruta do que não recebe. Então, se Jesus deu a vida dele na cruz por nós, eu preciso valorizar o que ele fez. Eu preciso andar
dentro dos preceitos exigidos no benefício. Porque o benefício traz exigências para nós. A graça é exigente. Quem falou para você que a graça é barata? Tipo, Jesus pagou o preço por você. Está salvo. Vai para o céu. Faz o que você quiser, fica à vontade. Pode pecar, irmão, porque já está pago. Jesus pagou o preço até pelos pecados que você ainda vai pecar. Já ouviu esse absurdo? E aí as pessoas estão confortáveis nas suas vidas pecaminosas, porque tem uma visão distorcida da graça. A graça é muito mais responsável, muito mais exigente do que lá na lei. Na graça um cara mentiu. O valor da oferta caiu morto. Deus matou. Marido e mulher. 2 mentirosos. Mentiu para o Espírito Santo. Falou, morra agora. Deus matou. Pá. Isso é a graça. Quem falou que a graça é tão de graça assim? Quando a Bíblia diz de graça recebei, de graça dai. Irmão, isso é muito caro. Você não tem noção como isso é caro. Porque essa graça, ela é exigente. Então eu recebo a graça e agora eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que dar a graça. A maioria de nós recebe o benefício, mas não entende o benefício. Sabe o que nós entendemos sobre o benefício? Que Jesus me deu vida. Que Jesus pagou o preço por mim na cruz. Irmãos, eu não fui só beneficiado, mas eu também fui chamado à responsabilidade de beneficiar. Por isso que Jesus disse, traga a sua cruz e me siga. O que Jesus fez com a cruz que ele carregou? Para onde ele foi com aquela cruz? O que aconteceu naquela cruz? O que você acha que Jesus exige da gente? O que Deus quer de você? Traga a sua cruz e me siga. Para quê? Para que serve a sua cruz? Para você morrer nele. Para você morrer nela. E por que eu tenho que morrer? Para beneficiar alguém. Jesus morreu na cruz para me salvar. E agora eu tenho a responsabilidade de morrer para salvar o outro. De graça recebeu. A gente pensa que é cobrar para pregar. Não é só isso não, irmão. Não, porque para pregar tem que ser de graça. Não, ele está falando, isso é uma abrangência muito profunda. Não é só curar enfermos, expulsar demônios e pregar, não. Ele está falando em todo um contexto de doação, de propósito. Eu recebi uma graça tão poderosa e agora essa graça tem que ser compartilhada através da minha vida. Eu tenho responsabilidade de compartilhar da graça. Então o benefício que eu recebi, eu tenho que dar. Olha aqui, 1 Pedro 2,18, ele diz assim, vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos seus senhores, não somente aos bons humanos, mas também aos maus. Cara, se sujeitar a uma pessoa ruim, sim, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando você é esbofeteado e sofre, mas fazendo bem, sois afligidos e sofrei, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados também, como Cristo padeceu por nós, deixando para nós o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se viu engano.
Vou traduzir. Jesus foi na frente e mostrou como é que se faz. E agora eu e você tem que fazer a mesma coisa. Temos que seguir as pisadas de Jesus. E isso sugere fazer o bem quem faz o mal para você. Servir a todos. Se submeter e se sujeitar a todos, porque foi o que Jesus fez. Eu vou te dizer uma coisa. Se eu não posso beneficiar as pessoas, eu também não posso ser beneficiado. Eu mesmo anulo a cruz de Cristo sobre a minha vida. Pesado? É ou não é? Mas eu vou mostrar para você na Bíblia. Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes as suas ofensas, as ofensas dos homens, também o Pai não perdoará as suas ofensas. Irmão, se você não perdoa o outro, você está retendo a obra da cruz sobre a tua vida. O sacrifício de Jesus não vale para você, cara. Mateus 18:21. Pedro se aproximou do Senhor e perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu devo perdoá-lo? Até 7? Pedro já chutou assim, meio que assim, acho que 7 tá bom, né? Até 7, Jesus falou, não, mas 70 vezes 7 por dia. 490 vezes em um dia. Olha o exemplo, Jesus usou uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. Uma coisa impossível de acontecer. Você já viu alguém pecar 490 vezes num dia só contra você? Não dá, né, irmão? Jesus usou um exagero para dizer para você assim, para mim, sempre. Perdoar sempre. Não tem limite. E aí? Aí eu volto a bater na tecla. Pastor, e se eu não perdoo? Ué, a cruz é inválida para você. Mas até meu inimigo, pastor. Sim. Irmão, hoje as pessoas, elas esperam o mal do outro que fez mal para ela. E eu falo de pessoas dentro da igreja. Por isso que tanta canção egocêntrica, almática, faz sucesso no meio evangélico. Porque é o que as pessoas sentem. E aí o que acontece? Aquela pessoa que te feriu, que fez mal para você, que se levantou contra a sua vida, que te denegriu, se essa pessoa se dá mal, tu fica feliz. Não, é verdade que eu estou falando. Você faz aquele arzinho assim. Glória, glória. Deus é fiel. Falei e mexeu com a menina dos olhos de Deus. Não somos assim? Não é assim que pensamos e sentimos? Porque conhecemos o Senhor, mas não entendemos o Senhor. Você não entende o propósito de Jesus, cara. Por isso que você é assim. E aí você veste uma roupa de crente, né? Você vira religioso, tu vem para a igreja e tal, e pai, você fala, pô, né? Agora, em nome de Jesus, meu inimigo vai ser humilhado. Incrível isso. Como as pessoas não leem a Bíblia. Mateus 5,43. Olha o que Jesus disse. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiará os seus inimigos. Aí Jesus muda tudo, fala, eu porém vos digo. O negócio é o seguinte. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem àqueles que vos fazem o mal. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para quê? Qual que é o motivo? Para quê? Para que você seja filho do Pai que está no céu. Cara, se você não faz isso com o seu inimigo, você não tem característica de filho de Deus.
Se você não é bom para quem é ruim com você, você não tem característica de um filho de Deus. Está na Bíblia. Olha aqui Romanos 12, 20. Paulo disse, se o teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dai de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Agora pensa comigo, o que é brasa de fogo aqui na cabeça? Aonde é que tinha brasa de fogo na Bíblia em outro texto? Isaías capítulo 6. Isaías viu a glória do Senhor. Ele viu os serafins sobrevoando o templo, a fumaça que enchia o templo, a glória do Senhor. E aí ele disse, cara, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou pecador. O que aconteceu? Um anjo pega com uma tenaz uma brasa de fogo do altar e voa até Isaías e toca onde? Na boca. Por que toca na boca? Porque ele disse que era um homem do quê? Lábios impuros. Então o que é brasa de fogo na cabeça? Entendimento curado. Entendimento purificado. Pecado arrancado da mente. Brasa de fogo na cabeça é revelação. É claridade da visão. Quando é que eu tenho revelação? Quando é que o pecado da mente desaparece? Quando o meu inimigo tem fome, eu dou de comer. Quando o meu inimigo tem sede, eu dou de beber. Quando eu amo aquele que me odeia. Isso é ter mente curada. Está gostando? Irmão, eu conheço a cruz quando eu sou beneficiado. Mas eu só entendo a cruz quando eu subo nela para ser sacrifício. Quando eu morro nela. É aqui que eu entendo a cruz. Eu não posso só conhecer a cruz, eu tenho que entender a cruz. Porque dessas coisas me agrado, que me conheça e entenda. Beneficência, juízo e justiça. Aí você conheceu a beneficência. O que é o juízo? O juízo só vem com a desvalorização da beneficência. Quando você desvaloriza a beneficência, o que sobra para você? Juízo. Qual que é o salário do pecado? Vou repetir. A morte. Por que o homem foi sentenciado à morte? Porque ele desvalorizou a graça que ele tinha no início. Juízo. Aí vem o Filho de Deus, paga o preço por mim e por você na cruz do Calvário, zera a nossa dívida, me dá a compreensão da graça, me dá a compreensão do favor imerecido, da beneficência, e eu rejeito. Eu rejeito de novo. O que acontece? Eu volto a estaca zero, juízo de novo. Salário do pecado, morte. Por isso que Hebreus 10, 26 diz, porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, de ardor, que há de devorar. Olha aqui. Depois de termos conhecido a verdade e tornarmos ao pecado, já não resta sacrifício. Conhecimento me traz responsabilidade. Por isso que João escreve lá em 1 João, na sua carta, no capítulo 5, e no versículo 16, ele diz assim, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem, para a morte. Há pecado para a morte, e por esse, digo que nem orem. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte, sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e se conserva a si mesmo, e o maligno não toca. Sabemos
que somos de Deus e que tudo que há no mundo é do maligno, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos. Olha só. Esse texto aqui é um pouco polêmico. Pecado para a morte? Como assim, pastor? Quando é que eu sei que o pecado não tem perdão, que é para a morte? Não é que o pecado não tem perdão. A questão é que o pecador não quer perdão. Esse é o pecado para a morte. Quando o pecador não quer perdão. É como tentar expulsar demônio de quem gosta do demônio. Não dá. Por isso que a nossa função como ministro do Evangelho é convencer você, o Espírito Santo que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Por que eu preciso ser convencido? Porque eu preciso ter uma decisão, uma escolha que tem que partir de mim. Deus não força você. Não somos robôs. Então eu preciso de uma escolha, eu preciso fazer a escolha. Por isso que lá no início Deus já falou assim: eis que te coloco entre o bem e o mal, escolha o bem para que viva. São minhas escolhas. E para que eu possa escolher, para que você possa escolher, a gente está aqui pregando para que você entenda e fala: poxa, hoje eu estou entendendo, eu vou mudar o rumo, eu vou mudar o destino, eu vou buscar a Deus. E a partir de um arrependimento genuíno, o Espírito de Deus comece a agir na sua vida e você possa viver uma transformação. Mas não dá para Deus forçar a barra. Por isso que o pecado para a morte é para aqueles que pecam voluntariamente. Eu recebi a graça, pastor. E agora, o que eu faço? Se torne responsável. Porque a graça é responsável. A graça me responsabiliza, cara. Existe um requerimento ao benefício pela graça. Lucas 12, 43. Bem-aventurado o servo, que quando o seu senhor vier, o achar fazendo o bem. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Mas aquele servo que disser no seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, as criadas, comer, beber, embriagar, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não esperava, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que souber a vontade do Senhor, e não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Porque a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e que muito lhe confiou, mais lhe pedirá. Aleluia! O que significa? E quanto mais eu conheço, mais entendimento tenho, mais responsabilidade eu tenho para andar sobre o que eu conheço e entendo. Perceba que até aquele que fez coisas dignas de açoite, mesmo na ignorância, a Bíblia diz que será castigado. Com poucos açoites. Mas e aquele que tinha conhecimento, entendimento? Muitos açoites. Por quê? Porque é responsabilidade, amado. Você já pensou no nível de responsabilidade que você sai, cada vez que você entra por essas portas aqui, escuta, entende e sai: pô, eu estou entendendo. E agora? E agora, meu irmão? Agora o bicho vai pegar pro teu lado, velho. Agora, para você entender, o entendimento do juízo de Deus não me dá o direito de julgar as pessoas. Muito pelo contrário, me ensina a não julgar. Por quê, pastor? Porque eu fui beneficiado também. Mateus 7,2 diz: porque com o juízo que julgardes sereis julgados, com a medida que medides serão medidos.
Irmão, julgamento fala de uma sentença, de uma conclusão definitiva sobre alguém. Juízo é definir conclusões. É ter uma colocação sem volta, sem misericórdia. Agora a Bíblia manda eu examinar, não julgar. 1 Tessalônicas 5:21, examinai tudo e retém o bem. Eu posso e devo examinar. A Bíblia manda eu corrigir. A gente confunde correção com juízo, é ou não é? Você chama o camarada e diz, cara, senta aqui, vamos conversar que tu está errado. Tua vida, está me julgando. Não estou julgando, estou corrigindo. Juízo é uma coisa, correção é outra. O ato de correção é responsabilidade nossa. Hebreus 3,13, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Eu tenho essa responsabilidade. Irmão, até a forma de juízo de Deus a gente vê graça. Sabe por quê? Porque Deus ele só exerce juízo quando não há mais forma de graça. Ou seja, quando é que não tem mais forma de graça? Quando eu já não sou mais ignorante e escolhi pelo pecado. Quando o pecador tem consciência e tem entendimento do pecado, e sem nenhuma tentação, por livre decisão, ele escolhe o pecado. Então não existe mais forma de graça para essa pessoa. Aí eu entendi beneficência, eu entendi juízo, agora eu estou pronto para exercer justiça. O que é exercer justiça? O Aurélio diz assim, ação ou poder de julgar alguém punindo ou corrigindo. Ou melhor, recompensando ou corrigindo. Juízo é recompensar ou corrigir. Isso é justiça. Por isso que eu não devo condenar ninguém, irmãos. Por quê? Porque eu fui beneficiado e eu conheço o benefício que me beneficiou. E por que eu devo corrigir? Porque eu conheço o juízo. Eu sei o caminho da morte, eu tenho que corrigir, é minha responsabilidade. Ezequiel 3,17 diz, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu ouvirás a palavra da minha boca e avisá-los-á da minha parte. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá. E se você não avisar, não falar, o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, e aquele ímpio morrer na sua iniquidade, eu requererei o sangue dele da sua mão. Olha aí. Se você não corrige, você é responsável. Já viu aquelas pessoas que falam assim, cada um com seus problemas, né? Tipo assim, eu não vou falar nada não quero atrapalhar a minha amizade. Você sabia que vai sobrar para você, né? Eu estou falando do campo espiritual. Nós temos responsabilidade no reino. Eu devo corrigir porque eu conheço o juízo. E eu devo beneficiar porque eu conheço a beneficência. Pronto. Quando eu beneficio e corrijo quem precisa, eu estou praticando justiça. Essa é a prática entendida da justiça. É conhecer e entender beneficência e juízo. Irmãos, o que muitos acreditam ser caridade é justiça. A gente pensa assim, eu vou lá na rua entregar marmitex. Eu vou lá na rua entregar uma peça de roupa. Eu vou lá dar um par de sapato para o cara que não tem nenhum. Eu fiz caridade. Não, você não fez nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Você fez justiça. Porque eu não tenho direito de ter duas túnicas quando tem alguém que não tem nenhuma. Isso é justiça. Essa é a linguagem bíblica para a justiça.
Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em toda graça, a fim de que você, tendo sempre tudo, toda suficiência, agora está falando de recurso, suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Sabe qual que é o propósito do dinheiro? Qual o propósito de Deus prosperar você? Para que você dê aos pobres. Isso é justiça. Não é ter mais para ser melhor, ou para estar num lugar, mas para ser mais responsável. Sempre quem tem mais responsabilidade. Quem mais é dado. E eu posso dizer uma coisa para você? Até sobre isso, você será cobrado naquele dia. Pastor, até sobre os bens que possuo, até sobre os bens que você possui. Eu vou continuar o texto, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Que ele multiplique a sua sementeira. Ele está falando que ele multiplique a condição financeira. Para quê? Para aumentar o fruto da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, e através dessa beneficência se deem graças a Deus. Ou seja, quando eu beneficio o outro, o que acontece? Deus é glorificado. Já aconteceu de você não ter comida em casa e alguém de repente aparecer na sua porta e dizer, ó, Deus mandou te dar. E aí chega um carrinho de compra, sei lá, e você estava precisando. Quem já passou por isso? Dá um sinal com a mão. Quando a pessoa foi embora, para quem você agradeceu? Para quem você atribuiu? De verdade. A gente não fala assim, cara, foi Deus que fez. A primeira coisa, é ou não é? E olha o que a Bíblia diz. Deus aumenta a sua sementeira para que você aumente o fruto da sua justiça. Ele te enriquece para que através de toda a beneficência que você faz para alguém, através dela se deem graças a Deus. Alguém diz, foi Deus. Quem recebe diz, Deus me abençoou. Deus, você fez, mas a pessoa reconhece quem? Deus. Olha o que acontece quando Jesus prega sobre o juízo. As pessoas se preocupam. Olha aqui, irmãos. Lucas capítulo 3, versículo 9. E Jesus está pregando dizendo assim, e também está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto, será cortada e lançada no fogo. Eita, pregação dura. Aqui Jesus pregando para os caras. Vai descer o machado. Uau! Toda árvore que não está dando fruto, vai cortar. Pensa você num culto desse, irmão. Começa a tremer assim, ai meu Deus. Olha o que a Bíblia diz. E a multidão o interrogava, dizendo, e agora, o que faremos? Deu um pânico. Olha a resposta de Jesus. Olha o contraste, irmãos. E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimento, faça a mesma coisa. Olha o contraste, ele está falando de juízo. Vai vir um machado, quem não dá fruto, vai cortar. E aí o povo diz, e agora, o que eu faço? Começa repartindo. Por quê? Porque dessas coisas me agradam, diz o Senhor. Porque essas coisas glorificam a Deus. Glorie-se nisto, em beneficência, juízo e justiça. Entender, compreender o benefício, o juízo para praticar justiça. Dessas coisas me agradam.
Está claro. Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus Pai é visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades e se privar da corrupção, se guardar das corrupções do mundo. E a gente quer estar aqui com a mentalidade de receber. O crente genérico, mal ensinado, vem para receber, e você vem para a palavra da verdade. A palavra diz: você vai ter que se esvaziar, você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que doar, você vai ter que dar, repartir. Você vai ter que morrer para você. Você recebe essa palavra?